Olá, meu irmão! Olá, minha irmã! Que felicidade ter você aqui junto comigo para mais um encontro pessoal com Cristo, para mais uma meditação da palavra. Hoje a igreja nos convida a meditar a palavra que está em Mateus, capítulo 12, versículo de 1 a 8. Meu nome é Aleandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou por uns campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos ficaram com fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram: Eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus perguntou aos fariseus: Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Como ele entrou na casa de Deus e eles comeram os pães oferecidos a Deus? Ora, nem para Davi, nem para os que estavam com ele era permitido comer os pães reservados apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram também na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem cometer falta? Pois eu digo a vocês, aqui está quem é maior do que o templo. Se vocês tivessem compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, vocês não teriam condenado esses homens que não estão em falta. Portanto, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês hoje. Hoje o Evangelho nos coloca diante de uma cena completamente simples, mas profundamente reveladora. Jesus atravessa um campo de trigo com os discípulos num dia de sábado. Os discípulos estão com fome e eles começam a colher algumas espigas. Eles esfregam os grãos nas mãos e comem. E é uma necessidade básica, é fome. Não é um luxo, não é uma ganância, não é um desrespeito planejado. São homens cansados, caminhando com Jesus, precisando apenas de alimentos para continuar. Mas quando os fariseus veem aquela cena, eles não perguntam, vocês estão com fome? Não. Eles não perguntam, precisam de alguma coisa? Eles não oferecem pão, eles não demonstram compaixão, eles apenas apontam dele e dizem: Eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Olha que cena triste. Os discípulos estão com fome e os fariseus estão enxergando a infração. Os discípulos precisam de pão e os fariseus estão oferecendo acusação. Diante deles havia pessoas cansadas, mas eles só conseguiram enxergar uma regra quebrada. E talvez essa seja um dos maiores perigos da vida espiritual, que é conhecer todas as regras e perder a capacidade de perceber a dor humana. É possível ter os olhos abertos para os erros e fechado para as necessidades. É possível saber exatamente o que alguém fez de errado e nunca perguntar o que essa pessoa estava carregando quando entrou. É possível, meu irmão e minha irmã, corrigir sem amar, defender uma norma e destruir uma pessoa. É possível ter razão e ainda assim estar longe do coração de Deus. Os fariseus haviam transformado a religião num tribunal. Eles estavam sempre observando, sempre procurando uma falha, sempre esperando uma oportunidade para acusar. Eles não caminhavam com Cristo para aprender, eles caminhavam para encontrar algo contra Cristo. E esse espírito não ficou preso no passado. A síndrome do fariseu continua viva quando nos tornamos especialistas em detectar a falha dos outros, mas incapazes de reconhecer a nossa própria falta de misericórdia. Ela aparece dentro de casa. O marido chega irritado e a esposa respondendo apenas à irritação.
mas não pergunta qual peso ele carregou durante o dia. A esposa está diferente, silenciosa, impaciente, e o marido a acusa de estar sempre reclamando, mas não percebe há quanto tempo ela se sente sozinha. O filho erra, os pais logo dizem: você não presta atenção, você nunca aprende, você só dá problema. Mas talvez ninguém tenha parado para perguntar: meu filho, o que está acontecendo dentro de você? Talvez o comportamento seja apenas a espiga arrancada num dia de sábado. Talvez por trás da atitude errada exista uma fome que ninguém percebeu. Uma fome de atenção, uma fome de presença, de acolhimento, uma fome de direção e descanso, uma fome de amor. Isso não significa chamar o erro de certo. Misericórdia não é negar a verdade. Compreender a fome não significa aprovar qualquer comportamento, mas significa que a correção cristã nunca começa pela humilhação, começa pelo amor, começa pela escuta, pela tentativa de compreender a pessoa inteira e não apenas o momento em que ela falhou. Jesus não relativiza o pecado, mas também nunca reduz o ser humano ao seu pecado. Ele vê além. Ele vê a ferida atrás da agressividade. Ele vê o medo atrás do controle. Ele vê o abandono atrás da frieza. Ele vê o cansaço atrás da impaciência. Ele vê a fome atrás da espiga arrancada. Talvez você tenha se acostumado a julgar rapidamente. Você vê alguém errando e imediatamente conclui quem aquela pessoa é. Você não diz apenas ela errou, você diz ela é ruim, ela não presta. Ela não vai mudar, ela é um fracasso, e quando nós transformamos um erro numa identidade, nós retiramos da pessoa até mesmo a esperança de conversão. E Jesus não faz isso. Ele chama Pedro de pedra, mesmo sabendo que Pedro ainda cairia. Ele chama Mateus para segui-lo, mesmo conhecendo o seu passado. Ele olha para a mulher adúltera e não a reduz ao pecado que cometeu. A misericórdia de Jesus nunca nega a verdade, mas nunca também impede um recomeço. Talvez você tenha sido ferido pelo tribunal de outras pessoas. Talvez alguém tenha visto a sua pior queda e decidido que aquela seria a sua definição para sempre. Talvez você tenha usado o seu passado como arma. Talvez você tenha tentado recomeçar, mas continuaram lembrando quem você era. Talvez até dentro da igreja você tenha encontrado mais acusação do que acolhimento, e hoje Jesus quer mostrar a diferença entre o olhar dos fariseus e o seu olhar. Os fariseus perguntam que regra ele quebrou, e Jesus pergunta de que ele precisa para voltar à vida. Os fariseus procuram culpa, e Jesus procura a pessoa. Os fariseus querem condenar e Jesus quer salvar. E para responder à acusação, Jesus recorda uma história das Escrituras. Ele pergunta se eles nunca leram o que Davi e os seus companheiros fizeram quando estavam com fome. Davi estava fugindo, ele se encontrava vulnerável, perseguido e sem recurso. Ele e os homens que o acompanhavam precisavam comer. Eles entraram então na casa de Deus e receberam os pães sagrados, os pães da proposição, que segundo as normas eram reservados aos sacerdotes. Jesus não está desprezando o sagrado, ele está revelando o verdadeiro sentido do sagrado. O pão era santo porque havia sido oferecido a Deus, mas a vida de Davi, daqueles homens, também era sagrada. O rito não poderia ser usado para deixar uma pessoa morrer de fome. A lei foi dada para proteger a aliança e conduzir o povo à vida, e quando a interpretação da lei começa a esmagar a vida, algo foi profundamente distorcido. Deus não estabeleceu mandamentos para ter prazer em nos prender. Os mandamentos são caminhos de vida, são limites que protegem, são luz para que não nos destruamos. Mas os fariseus haviam transformado a proteção em prisão.
Eles transformaram o descanso do sábado num peso. O sábado havia sido dado para que o ser humano parasse, descansasse, recordasse que não era escravo. O sábado deveria ser o sinal de liberdade, mas eles o transformaram numa lista interminável de proibições. Num ambiente de medo, num sistema em que todos precisavam vigiar cada movimento para não serem acusados. Meu irmão e minha irmã, é possível transformar até uma coisa boa em instrumento de opressão. A oração é boa, mas ela pode ser usada para exibir superioridade. O jejum é bom, mas ele pode se tornar motivo de vaidade. A correção é necessária, mas ela pode virar humilhação. A disciplina é importante, mas ela pode se tornar cruel. A tradição é preciosa, mas quando perde o coração, ela pode ser usada para impedir justamente aquilo que deveria gerar: comunhão com Deus e amor ao próximo. Por isso Jesus diz: aqui está quem é maior do que o templo. Essa frase é gigantesca. O templo era o lugar mais sagrado para aquele povo. Era o centro da religião, do culto, da identidade de Israel. Mas Jesus afirma que ele é maior do que o templo, porque o templo apontava para a presença de Deus, mas em Jesus a presença de Deus estava diante deles. Os fariseus defendiam o lugar sagrado e não reconheciam o próprio Deus caminhando no meio do campo. Eles defendiam o sistema, mas rejeitavam o Senhor. Eles conheciam os regulamentos do templo, mas não conheciam o coração daquele que habitava o templo. E aqui existe um alerta para todos nós. É possível proteger símbolos religiosos e ferir pessoas. É possível amar imagens e desprezar quem foi criado à imagem de Deus. É possível ajoelhar-se diante do altar e pisar na dignidade de alguém depois da celebração. É possível defender a verdade com uma violência que contradiz a própria verdade. Não tem verdadeira adoração quando nós destruímos aquilo que Deus ama. Não adianta chamar Deus de Pai se nós tratamos os seus filhos como inimigos. Não adianta honrar o corpo de Cristo na Eucaristia e depois ferir o corpo de Cristo presente nos irmãos. O ser humano não é maior do que Deus, mas toda pessoa carrega a imagem de Deus. Por isso a vida, a dignidade e a salvação de uma pessoa nunca podem ser tratadas como um detalhe. Quando alguém está com fome, dar pão é coisa santa. Quando alguém está ferido, acolher é coisa santa. Quando alguém caiu, ajudar a levantar é coisa santa. Quando alguém errou, corrigi-lo com misericórdia é coisa santa. Quando alguém está sozinho, permanecer ao lado dele é coisa santa. Talvez você procure experiências espirituais extraordinárias e não perceba que existe um altar diante de você todos os dias. É a mesa da sua casa. É o quarto de um filho que precisa conversar. É a cama de um enfermo. É a pessoa cansada que trabalha ao seu lado. É o idoso que repete a mesma história. É a esposa que precisa ser ouvida. É o marido que não sabe expressar a própria dor. É o pobre que precisa de alimento. É o pecador que precisa encontrar um caminho de volta. O templo não termina nas paredes da igreja, meu irmão e minha irmã. A fé autêntica sai do altar e aprende a tocar a fome humana. E então Jesus cita o profeta Oséias: quero a misericórdia e não sacrifício. Essa é uma das frases mais fortes de toda a Escritura. Deus não está dizendo que todo sacrifício é inútil.
A própria vida cristã exige renúncia, penitência, disciplina, oferta. O que Deus rejeita é o sacrifício vazio de amor. Deus rejeita uma religião que oferece coisas, mas não oferece o coração. Uma pessoa pode fazer longas orações e continuar cruel. Ela pode jejuar e permanecer orgulhosa. Ela pode contribuir financeiramente e humilhar quem precisa. Ela pode frequentar a igreja e transformar a própria casa num ambiente de medo. Ela pode falar sobre Deus e destruir reputações com fofoca. Ela pode rezar o terço e negar perdão. Ela pode defender a moral cristã e tratar pessoas com desprezo. E Jesus pergunta: onde está a misericórdia? De que adianta passar fome num jejum e não perceber a fome do irmão? De que adianta oferecer um sacrifício a Deus e exigir que todos à sua volta se sacrifiquem para suportar o seu mau humor? De que adianta pedir perdão no Pai Nosso e continuar alimentando a vingança? De que adianta beijar a cruz se usamos a língua para crucificar alguém? Deus não pode ser enganado pela aparência religiosa, porque Deus vê o coração. Ele sabe quando a oração nasce do amor e quando nasce apenas da vaidade. Ele sabe quando a correção quer salvar e quando quer apenas demonstrar superioridade. Ele sabe quando a pessoa defende a verdade e quando usa a verdade como pedra. Misericórdia. Misericórdia não é fraqueza. É uma das formas mais altas de força. Porque é fácil condenar. É fácil responder com agressividade. É fácil abandonar quem caiu. Difícil é olhar para a pessoa como Deus olha. Difícil é dizer a verdade sem perder o amor. Difícil é colocar limites sem desejar vingança. Difícil é corrigir sem humilhar. Difícil é permanecer firme e ao mesmo tempo deixar aberta a porta do arrependimento. A misericórdia não elimina a justiça. Ela impede que a justiça se transforme em crueldade. A misericórdia não diz que tudo é permitido. A misericórdia diz que ninguém deve ser abandonado à própria queda. A misericórdia olha para o pecado e afirma: isso precisa mudar. Mas ela olha para o pecador e acrescenta: você ainda pode recomeçar. Talvez a síndrome do fariseu tenha entrado na sua vida sem que você percebesse. Talvez você esteja sempre irritado com as falhas dos outros. Talvez seja muito exigente com a família, extremamente indulgente consigo mesmo. Talvez você cobre perfeição dos filhos, mas nunca reconheça o próprio erro diante deles. Talvez exija que o seu esposo, a sua esposa mudem, mas se recusa a rever as próprias atitudes. Talvez você veja claramente o cisco no olho do outro, mas não percebe a dureza que cresceu no seu coração. Então, antes de perguntar por que eles estão fazendo isso, talvez você precise perguntar o que está faltando. Antes de acusar a pessoa que se fechou, pergunte se ela está ferida. Antes de condenar quem caiu, pergunte se você pode ajudar a levantar. Antes de responder com dureza, pergunta se a sua palavra vai curar ou apenas aliviar a sua vontade de atacar. Não use a palavra de Deus como arma para ferir. A palavra é espada, sim, ela é espada, mas é bisturi nas mãos do médico, não faca nas mãos do acusador. E Jesus termina dizendo: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Isso significa que Jesus possui autoridade para revelar o verdadeiro sentido da lei. Mas essa frase também anuncia algo belíssimo, que Jesus é Senhor do descanso. O sábado era o dia do repouso. Jesus é o Senhor que devolve descanso às almas cansadas. Os fariseus transformaram o sábado em ansiedade e Jesus devolve o sábado como graça. Os fariseus fizeram as pessoas viverem com medo de errar e Jesus mostra que Deus deseja restaurar, alimentar e salvar. Talvez você tenha aprendido a imaginar Deus como um fariseu celestial.
Um Deus sentado com um caderno nas mãos, esperando você falhar para aplicar uma punição. Talvez a sua relação com Deus seja sustentada pelo medo. Você reze porque teme que algo ruim aconteça. Você cumpre práticas espirituais como quem tenta impedir um castigo. Você confessa os pecados, mas continua acreditando que Deus está decepcionado e distante. Você vive examinando cada pensamento com uma angústia que não conduz e não produz santidade. Apenas escrúpulo e desespero. Mas Jesus é Senhor do sábado. Ele é Senhor do descanso. Ele não trata o pecado como algo pequeno. Tanto não trata que morreu para nos libertar dele. Mas a cruz não foi levantada para provar que Deus odeia você. Ela foi levantada para revelar até onde Deus foi para salvar você. Deus não está procurando uma oportunidade para te expulsar. Ele está procurando uma abertura para te curar. O arrependimento verdadeiro não nos leva ao desespero, nos leva de volta ao Pai. A culpa saudável vai dizer: eu errei e preciso mudar. A condenação tóxica vai dizer: eu sou um erro e não tenho mais saída. A primeira conduz à conversão, a segunda conduz ao afastamento. E Jesus quer libertar você dessa imagem deformada de Deus. Talvez hoje você precise parar de condenar os outros, mas talvez também precise parar de condenar a si mesmo. Tem pessoas misericordiosas com todo mundo e cruéis consigo mesmas. Perdoam os outros, mas nunca aceitam o próprio perdão. Carregam pecados já confessados como se o sangue de Cristo não fosse suficiente. Revisitam constantemente o passado, se punem emocionalmente, acreditam que não merece felicidade, paz, amor ou uma nova oportunidade, mas Jesus não quer apenas arrancar o fariseu que julga os outros, ele quer arrancar também o fariseu interior que julga você sem nenhuma misericórdia. E se você se arrependeu, confessou, reparou o que era possível e deseja caminhar com Deus, não continue sentado no banco dos réus de um tribunal que Cristo já encerrou. Levante-se, aprenda, converta-se, mas não negue a graça. A religião de Jesus não é um tribunal onde todos são observados à espera de uma falha. É uma casa onde pecadores são chamados à verdade, curados pela misericórdia e transformados pela graça. Isso não barateia a fé. Isso torna a fé ainda mais exigente. Porque é muito mais fácil cumprir uma regra externa do que permitir que Deus transforme o coração. É mais fácil deixar de comer alguma coisa num dia de jejum do que deixar de alimentar uma mágoa. É mais fácil acender uma vela do que pedir perdão. É mais fácil fazer uma promessa do que mudar a maneira como nós tratamos a nossa família. É mais fácil participar de uma celebração do que carregar a presença de Cristo para dentro dos nossos conflitos. Jesus não veio apenas para regular comportamentos. Ele veio formar um coração novo. Um coração que sabe obedecer e amar. Que sabe ser firme e misericordioso. Um coração que reconhece a santidade do culto e também a santidade da vida. Um coração que não coloca a regra acima da pessoa, nem a pessoa acima da verdade. Um coração parecido com o dele. E talvez a grande pergunta desse evangelho seja essa. Quando você olha para uma pessoa que falhou, o que você vê primeiro? A falta ou a fome? Quando você olha para o seu filho, você vê apenas a desobediência ou você percebe a dor por trás dela? Quando você olha para o seu esposo ou para a sua esposa, você apenas vê o defeito ou também o cansaço? Quando você olha para alguém que se afastou de Deus, você vê apenas rebeldia ou percebe as feridas religiosas que talvez essa pessoa carregue? Quando você olha para si mesmo, você vê apenas os seus fracassos
ou também enxerga um filho necessitado de misericórdia. Jesus não pede que ignoremos a falta. Ele pede que não condenemos sem compreender a fome. Ele não diz que a lei não importa, ele diz que a lei deve servir ao propósito de Deus, que é proteger, conduzir, restaurar e gerar vida. E talvez hoje exista alguém dentro da sua casa precisando menos de uma sentença e mais de um pão. Menos de uma crítica e mais de escuta. Menos de uma acusação e mais de presença. Menos de uma aula e mais de abraço. Talvez a mudança da sua família comece quando você parar de perguntar quem está errado e começar a perguntar o que podemos fazer para que essa pessoa volte a viver. Por isso que agora, meu irmão e minha irmã, eu te convido a colocar a mão sobre o seu coração, a fechar os seus olhos e deixar nascer dentro do seu coração essa declaração de fé. Repete assim comigo, fala: Senhor Jesus, eu creio que Tu és maior do que o templo e Senhor do sábado. Eu creio que Tua palavra não veio para me esmagar, mas para me conduzir à vida. Eu reconheço que muitas vezes fui rápido para enxergar a falta e lento para perceber a fome. Julguei sem ouvir, corrigi sem amar e condenei sem compreender. Hoje eu te peço, me dá um coração parecido com o teu, firme diante do pecado, mas misericordioso com o pecador. Me liberta da hipocrisia religiosa e da dureza dentro da minha casa. Eu também entrego a condenação que carrego contra mim mesmo. Creio no teu perdão, na tua graça e na possibilidade de recomeçar. Quero misericórdia, Senhor. Me ensina a vivê-la. Amém. E antes da gente rezar, eu te convido agora a colocar nos comentários: Jesus, me dá um coração firme na verdade e rico em misericórdia. Jesus, me dá um coração firme na verdade e rico em misericórdia. Eu te convido a escrever isso como quem reconhece que existem julgamentos duros dentro do coração, como quem deseja aprender a corrigir sem destruir, como quem precisa receber e também oferecer misericórdia. Eu te convido a colocar também aqui nos comentários seu pedido de oração de hoje. Por quem você quer orar? Qual causa você quer orar? Quem você quer entregar? O que você quer entregar a Deus hoje? Te convido a colocar aqui nos comentários, porque nós vamos rezar daqui a pouquinho. E enquanto você vai digitando, eu vou dando boas-vindas a você, meu irmão e minha irmã, que está chegando aqui agora pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para rezar por você. Eu te convido a fazer parte dessa família de oração que tem crescido a cada dia mais. Eu te convido a clicar nessa palavrinha que está aparecendo aqui embaixo do vídeo, a palavra inscrever-se. Ao clicar nela, você não paga nada, mas faz parte dessa família de intercessão. E todos os dias nós vamos apresentar a sua vida ao Senhor. Eu te convido também a clicar nesse símbolozinho que está aparecendo aqui embaixo do vídeo, esse símbolozinho de joinha, de gostei, de like, porque isso também nos ajuda a alcançar mais corações. E assim que você clicar nesse símbolozinho, vai aparecer lá nos comentários a palavra HYPAR, H-Y-P-A-R. Ao clicar nessa palavra, você também não paga nada, mas você ajuda a potencializar com que essa palavra chegue para mais e mais e mais corações. Amém? E agora, meus irmãos, agora, minhas irmãs, eu te convido a respirar fundo. Eu te convido a entrar nesse momento de encontro pessoal com Cristo. Eu te convido a pensar numa pessoa que você tem julgado. Eu te convido a se analisar. Talvez seja alguém da sua família, talvez alguém da sua igreja,
talvez uma pessoa que falhou com você, talvez seja você mesmo. Agora eu te convido a perguntar diante de Deus: Senhor, qual é a fome que eu não estou conseguindo enxergar? Talvez isso não justifique o erro, mas pode mudar a maneira como você vai lidar com ele. Talvez Deus não esteja pedindo que você retire os limites. Talvez esteja pedindo que retire o veneno. Talvez não esteja pedindo silêncio diante do mal. Talvez esteja ensinando você a falar com amor. E é por isso que eu te convido a entrar nesse momento de encontro pessoal e adoração. Eu te convido a falar com Jesus agora, a expor para Ele, abrir o seu coração. Fala com Jesus, fala: Jesus, eu me coloco diante do Senhor sem máscara. O Senhor conhece a dureza que existe em mim. O Senhor conhece as vezes que eu usei a verdade para ferir. O Senhor conhece as pessoas que condenei em pensamento. O Senhor conhece as conversas que eu queria vencer, não reconciliar. O Senhor conhece as regras que exigi dos outros, mas que eu mesmo nem sempre vivi. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não permita que eu me torne alguém que frequenta o templo, mas não reconhece Tua presença nas pessoas. Não permita que eu reze muito e ame pouco. Que eu jejue e continue orgulhoso. Que eu fale do Evangelho e seja cruel dentro da minha casa. Que eu defenda a fé e destrua a reputação do meu irmão. Jesus, me mostra a fome escondida atrás dos comportamentos. Me dá discernimento para não ser ingênuo, mas também não ser cruel. Me ensina a ouvir, me ensina a corrigir, me ensina a colocar limites, me ensina a perdoar, me ensina a agir como o Senhor agiria. Eu te adoro, Senhor do sábado. O Senhor é o meu descanso. O Senhor não está à espera da minha queda. O Senhor está oferecendo a mão para que eu me levante. Eu entrego a Ti os meus pecados, minha culpa, meus escrúpulos, meu passado e minha dificuldade de acreditar que fui perdoado. Cura em mim a imagem de um Deus cruel. Me revela o coração do Pai. Que eu não use a misericórdia como desculpa para continuar errando, mas que também não use a justiça como desculpa para perder a esperança. Continue conversando com Jesus. Ele quer ouvir o seu coração. Olho pra Ti, Jesus, e vejo mansidão, um jeito tão bonito de olhar pra mim. Eu que sou mestre em julgar o meu irmão, preciso de um amor que ame tanto assim. Tu não apontas o meu erro e minha dor, Tu vês a fome que eu carrego aqui dentro. Vem desarmar minha justiça, Salvador, e acalma a pressa do meu julgamento. Jesus, me dá Teu coração que é manso e puro. Me ensina a ver além do que está errado. Que o meu olhar não seja pedra e nem muro, mas seja o abraço de quem é perdoado. Jesus, me dá Teu coração que é manso e puro. Me ensina a ver além do que está
vezes sou tão duro com quem erra em casa. Exijo dos outros o que eu não consigo ser. Mas tua cruz, Senhor, a todos nós abraça e reconstrói a alma que parou de crer. Jesus, me dá teu coração que é manso e puro. Me ensina a ver além do que está errado. Que o meu olhar não seja pedra e nem muro, mas seja o abraço de quem é perdoado. Quero amar como tu amas, sem cobrar. Senhor Deus, Pai de misericórdia, eu te apresento cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, cada irmão e irmã inscrita nessa família de intercessão, cada irmão que colocou o seu nome aqui nos comentários, o nome das pessoas que ama. Eu apresento tudo aquilo que essa pessoa tem pedido. Eu te apresento as intenções, os nomes, a família. Eu te apresento os corações. O Senhor conhece aqueles que foram julgados duramente, aqueles que carregam rótulos, aqueles que cometeram erros, se arrependeram, mas continuam sendo tratados como se nunca pudessem mudar. Aqueles que se afastaram da igreja porque encontraram mais acusação do que acolhimento. Visita essas almas, Senhor. Mostra que tua misericórdia não é cumplicidade com o pecado, mas força que levanta o pecador e o conduz à vida nova. Eu te peço pelas famílias transformadas em tribunais, pelas casas onde todos se vigiam, acusam e lembram erros antigos, pelos casamentos onde já não existe escuta, pelos pais que corrigem apenas com gritos, pelos filhos que respondem com dureza, pelos irmãos que se condenaram por causa de herança, palavras e mágoas. Derrama misericórdia sobre essas casas. Nos ensina a enxergar a fome por trás das atitudes, fome da atenção, de respeito, de segurança, fome de perdão, de presença. Nos dá sabedoria para alimentar o que precisa de alimento e corrigir o que precisa de conversão. Senhor Jesus, nos livra da hipocrisia, que nossas práticas religiosas não sejam aparência, que o jejum nos transforme e nos torne mais sensíveis à fome do outro, que a oração nos torne mais pacientes, que a Eucaristia nos torne mais generosos, que a confissão nos torne menos julgadores, que o reconhecimento da Tua Palavra nos torne mais parecidos contigo. Eu te peço também por quem vive sob escrúpulos e medo constante de condenação. Cura as consciências feridas, dá discernimento para reconhecer o pecado real, buscar reconciliação e confiar no perdão recebido. Liberta aqueles que se punem continuamente por erros já confessados, que descompreendam que a penitência cristã não é desespero, mas caminho de reparação iluminado pela esperança. Senhor, nos dá um coração de misericórdia, não uma misericórdia falsa que chama o mal de bem, mas a tua misericórdia que olha a verdade nos outros e ainda assim oferece salvação. Que saibamos dizer, isso está errado, mas também eu não vou abandonar você. Que saibamos estabelecer limites sem desejar vingança, corrigir sem humilhar, nos afastar quando necessário sem encher o coração de ódio, acolher quem se arrepende sem lembrá-lo eternamente da sua queda. Senhor, faz da nossa casa um lugar onde a verdade e a misericórdia se encontrem. Que ninguém tenha medo de admitir suas fraquezas, que pais e filhos possam conversar, que maridos e esposas reaprendam a se ouvir, que nossas palavras ofereçam pão, não pedras, que nossa presença gere descanso, não condenação. E assim pedimos, declaramos e intercedemos, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Jesus cure em você toda dureza, toda hipocrisia e toda necessidade de condenar. Que Ele te dê olhos capazes de perceber a fome por trás da falta. Que Ele te ensine a corrigir sem humilhar, a perdoar sem negar a verdade e a estabelecer limites sem guardar ódio. Que o Senhor do sábado conceda descanso à tua consciência. Que toda culpa já entregue à misericórdia de Deus perca o poder de aprisionar a tua alma. Que a tua oração produza amor. Que o teu jejum produza compaixão. Que a tua fé produza vida dentro da sua casa. Que suas palavras sejam pão para quem está com fome e remédio para quem está ferido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Leandro Bessa, eu rezo por você. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder e guarda isso no fundo do seu coração. Jesus nunca coloca a regra acima da pessoa, nem usa a misericórdia para esconder a verdade. Ele enxerga a falta, mas também vê a fome. E quem aprende a olhar como Jesus, deixa de transformar a fé num tribunal e passa a transformá-la em caminho de cura. Fica com Deus. Um forte abraço e não se esqueça, Jesus te ama muito.